Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Bem-vindos a mais um novo vídeo, me chamo Sudelan de Castro. E muitos se lembram do governo confuso, conturbado e tão pouco sem administração que era o governo da Dilma Rousseff. Claro, seu impeachment veio com as questões políticas por trás, na qual tinha muitos parlamentares que tinham interesse que ela saísse no poder e assim Michel Temer assumir, para que eles pudessem realmente continuar aquilo que há muito tempo se via praticando no Brasil, que era a corrupção e o desvio do dinheiro público. Nesses anos que tivemos sobre questões da nossa política brasileira, notamos que nenhum político realmente estava interessado para o bem social. Elegemos um político na qual esteve 28 anos no Congresso como deputado federal e nenhum grande projeto relevante ele conseguiu emplacar no Congresso pelo tempo que foi deputado federal. Pois bem, há poucos instantes na Exame.com uma reportagem fala que com guerra fria entre Bolsonaro e Congresso, o impeachment deixa de ser tabu. E vocês entenderão o porquê. O governo Bolsonaro não está ajudando é uma opinião praticamente unissoma entre parlamentares de situação e oposição. Nos corredores do Congresso, falhas internas de comunicação e um guru zangado, incontrolável, além da falta de planejamento para tocar os principais projetos para o país, estão entre as principais reclamações frequentes em Brasília. Com uma predisposição ímpar para gerar crises, para si mesmo, a capacidade de liderança de Bolsonaro tem sido cada vez mais questionada por deputados. Para alguns deles será impossível manter esse mesmo ritmo de intrigas e discussões por 3 anos e meio. Não à toa, os deputados estão buscando se desvencilhar da crise para não paralisar a economia. O Poder Legislativo está trazendo para si as responsabilidades do Executivo, diz André Figueiredo do PDT Ceará, líder do partido na Câmara. A mais nova atrapalhada é referente ao decreto que amplia o porte de armas e que foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro na última semana. A medida facilitou o acesso para 20 categorias como políticos, jornalistas e caminhoneiros, na qual muitos verem que isso não havia necessidade, já que existe um projeto dentro da Câmara sendo analisado e avaliado para uma possível aprovação. Daí tornando-se lei e não simplesmente apenas um decreto. Porém, Senado e Câmara e o Supremo Tribunal Federal já se manifestam para pedir explicações ao Executivo. Uns documentos feitos com consultorias no Senado apontou que a decisão extrapolou os limites legais e ao desrespeitar o Estatuto do Desarmamento, que é uma lei federal, e só pode ser alterada com uma aprovação legislativa, Bolsonaro se vê agora numa situação complicada. Tanto que sim, sua última fala ele falou, se é inconstitucional, então não adianta ser aprovado. Bolsonaro, vendo talvez orientado que tenha feito um grande erro em assinar o decreto, agora coloca em risco o seu próprio mandato. O clima pesado entre os poderes não é algo novo para Bolsonaro, mesmo estando pouco mais de 4 meses no comando do país. Mas ao contrário do clima bélico que ocorreu no início do ano, quando Bolsonaro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, trocaram farpas públicas, o clima atual está mais para uma guerra fria, ou seja, o legislativo quer ser protagonista, mesmo que passe por cima do presidente. Um grande exemplo nessas toadas é a reforma tributária. Enquanto o governo não apresentou a sua proposta, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, convocou o economista Bernard Api para fazer a sua proposta que já está caminhando na Comissão de Constituição e Justiça. Bolsonaro, por sua vez, ressaça parte das ideias defendidas por seu secretário da Receita Federal, Marco Sintra. Ou seja, enquanto o Bolsonaro com seus filhos se preocupa nas redes sociais como o Twitter em falar situações que não estão correlacionadas ao governo, a Câmara dos Deputados estuda e faz todo um planejamento sobre a reforma tributária que é tão essencial e necessária quanto a reforma da Previdência, na qual o Bolsonaro nem tão pouco está se preocupando com esta reforma tributária e seu próprio ministro da Economia. Outro exemplo da fraqueza do governo ocorreu na última semana. A comissão do Congresso negou a transferência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, na qual seu filho Flávio Bolsonaro é investigado. A transferência do Ministério da Justiça para o Ministério da Economia fez com que o governo ficasse abalado e por isso tendo uma perca grande, mostrando a sua vulnerabilidade em questão de decisões e controle no poder. Para completar, o Legislativo pressionou Bolsonaro para recriar o Ministério das Cidades, o que foi logo aceito pelo presidente. É como se os deputados começassem a mostrar para o presidente como se governa, diz uma fonte com trânsito em Brasília. Ou seja, ao reduzir
de 28 para 22 ministérios, Bolsonaro não só causa problemas em questões administrativas ao inchar os superministérios com pequenos ministérios dentro, ele ainda exclui ministérios extremamente importantes como o Ministério do Trabalho e o Ministério das Cidades, dentre outros quais os deputados forçam com que ele recrie e acabando criando novamente o Ministério das Cidades. A Previdência, por enquanto, segue indefinida. Para muitos deputados, alguma reforma irá sair, mas são necessariamente uma do tamanho que o governo almeja. Existem parlamentares responsáveis que irão votar as matérias importantes por respeito ao país, afirma o deputado federal Celso Sabino do PSDB do Pará, um dos apoiadores desse governo, na qual se sente insatisfeito também. Lideranças fracas. O cenário poderia ser diferente, mas aparentemente o governo não ouve os avisos dos deputados. O deputado federal Capitão Augusto PR, de São Paulo, assumiu o cargo de vice-líder do governo na Câmara. Saiu pouco depois de 2 meses alegando que o governo não está interessado em ouvir. Alguns congressistas são ainda mais duros com aqueles colegas que deveriam apresentar ao governo: o Major Victor Hugo, do PSL de Goiás, Josi Hausmann, do PSL de São Paulo. O governo não tem articulação nenhuma com os parlamentares. O Major Victor Hugo é tecnicamente bem preparado, mas é uma mosca morta. A Josi Hausmann não consegue liderar nem a sua própria casa. Imagine o Congresso, diz um parlamentar. Nem a oposição está fazendo tanta força para criar uma força antagônica ao governo. Não é necessário, segundo alguns deles, trata-se de um governo que cria sua crise por semanas. É uma sucessão de atrapalhadas que atinge a eficiência da própria casa, pois discutimos mais crises do que projetos para o país. Assim diz Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco, líder do partido na Câmara. O impeachment. As confusões criadas por Bolsonaro, assim como aquelas aladeadas por pessoas como seus 3 filhos e o filósofo Olavo de Carvalho, estão criando uma questão impensável há pouco tempo. Existe espaço para mais um impeachment no Brasil? Apesar de ser incipiente, esse tipo de discussão já começa a frequentar os corredores do Congresso, assim como os grupos de WhatsApp que os congressistas participam. Alguns parlamentares, inclusive de partidos que poderiam formar a base do governo, acreditam que já há motivos para se entrar com pedidos de afastamento do presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, a sua falta de administração, a sua falta de liderança, a sua falta de comprometimento para as questões importantes para o país estão cada vez mais caminhando o impeachment do Bolsonaro. Assim, meses atrás, o jurista Reale Júnior, idealizador do impeachment da Dilma, também falava que Bolsonaro cada dia mais caminhava-se em direção ao impeachment. Não era de agora que se alertava questões de Bolsonaro sobre a sua falta de governabilidade, de projeto e a falta de entendimento em questões políticas e econômicas do nosso país. A cada 10 deputados a quem se pede avaliação, 8 reclamam e 2 calam. Diz o vice-líder do governo. Um impeachment requer insatisfação do parlamento? Uma crise econômica ou um motivo legal? O primeiro já existe, o segundo pode aparecer sem a reforma da Previdência. Ou seja, existe um clima insatisfatório com o presidente e a reforma da Previdência não sendo aprovada, o impeachment de Bolsonaro vem a cavalo. Não é uma questão do presidente gostar ou desgostar do presidencialismo de coalizão, de João Vilaverde, analista de risco político da consultoria Medley Global Divisões, e sim de entender que esse é o modus operandi de relação entre executivo e legislativo no país em períodos democráticos. É o que vale no Congresso, ou que seja, não adianta Bolsonaro permanecer governando como se continuasse em campanha. E o jogo está aí para ser jogado. Bom, essa análise todinha que a gente acabou de ver é uma prova naquilo que, se o governo não mudar seus pontos, sua forma de governar, suas ideias, e não se preocupar realmente com tais assuntos como a reforma da Previdência, que está aí para ser votada em cima, totalmente desarticulada, totalmente sem nexos, sim, realmente o impeachment de Bolsonaro pode ser real e não deixar de ser cogitado. Sem que, detalhe, vejamos muito bem, não há nenhum esforço da oposição em fazer isso. É a sua própria base, descontente com a avaliação do presidente e a falta de gerência nessas questões públicas. A cada dia mais que se passa, o Brasil entra em uma possível recessão técnica. Caso isso venha a acontecer, coisas trágicas irão acontecer na nossa economia. O índice de desemprego ainda é alto, não há investimento em nenhuma área de educação, saúde, segurança e habitação. O Brasil saiu do ranking de países confiáveis de investimento, não temos investidores que queiram acreditar na palavra do presidente e assim investir no país. Estamos realmente preocupados em que situação o Brasil vai ir.
Se vai continuar fora dos trilhos ou se o presidente sairá das redes sociais, deixará de ser uma adolescente de 14 anos e irá governar como um homem de 65 anos que tem? No mais, galera, eu me despeço por aqui. Valeu, até uma próxima. É fake news isso daí, tá ok?